Simplesmente a Wargame tá lançando o Osório na Season Darkness Rising, uma Canoniac de Panzer nível 10 extremamente blindada, 186 tanques balanceados, que incluem World War II e Cold War, uma mega mudança na parte visual do jogo com uma nova interface, um evento de Halloween gigantesco, um retorno de mapa e muitas outras novidades. Eu separei em 7 tópicos para vocês as grandes atualizações de temporada da Season Darkness Rising. Então fica comigo nesse vídeo até o final, que vocês vão acompanhar todas as notícias do World of Tanks. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Fábio, sou o criador de conteúdo e pro player do jogo World of Tanks Console, e hoje um vídeo super especial da nova Season Darkness Rising aqui no World of Tanks Console. Eu consegui acompanhar todos os conteúdos e mapeei em 7 tópicos para vocês aqui nesse vídeo as principais e grandíssimas novidades que temos aqui, como eu adiantei para vocês na parte da introdução. Ao todo serão 7 tópicos que eu irei mapear todas as novidades comentadas, explicadas e muito bem feitas para vocês, tá? E antes da gente partir para as novidades em si, eu queria pedir para vocês se inscreverem no meu canal, pois vai ter muito conteúdo de qualidade nessa season, tá? Eu vou trazer o patch notes na terça-feira de todos os tanques que vão ser nerfados e bufados, e também irei trazer a season completa, o vídeo do lançamento oficial na quarta, de noite. Então se inscreva no meu canal, porque nessa season em si eu vou focar ainda mais do que eu estou focando aqui no World of Tanks Console, e também peço para que você deixe o seu like, que é muito importante para a divulgação do vídeo, e que mande esse conteúdo para um amigo seu que joga o Watch, né? Porque todo mundo tem aquele amigo e aquele grupo de clã de World of Tanks Console. Então, sem mais enrolações aqui, bora começar na parte das atualizações da Season Darkness Rising. Primeiro tópico que eu gostaria de trazer para vocês aqui é que o jogo vai estar passando por uma mega transformação na parte da interface, tá? Eu estou deixando para vocês o novo logo do Watch Console, as mudanças que vão ter na interface. Eu assisti a live oficial hoje das atualizações de temporada, que é em inglês, para quem não sabe também, então é mais uma dedicação que eu trouxe aqui para o canal, assistir todos esses conteúdos para realmente passar para vocês em português. É que assim, eles prometeram um foco muito grande na parte de design do World of Tanks. E pra quem não sabe também, esse logo do World of Tanks Console que eu tô deixando pra vocês, ele tá desde 2014, né? Tanto que vocês viram agora, nesse novo logo, como tá muito mais bonito, tá um logo muito mais moderno, e a equipe do console se comprometeu em trazer uma dedicação nessa parte visual. Inclusive, todos os jogadores na terça-feira irão receber um voucher de camuflagem que tem a temática de Halloween, tá? Tô deixando aqui pra vocês enquanto eu falo. Uma camuflagem muito bonita, por sinal, a gente vai receber um voucher, tá? Que pra quem não sabe, é um voucher quádruplo, você pode utilizar em cada slot, né? Nos mapas de verão, inverno, urbano e deserto. Então, vamos receber 4 slots ao todo, né? Que se comportam uma camuflagem, para dar início aqui a essa season com um conteúdo visual muito bonito. Inclusive eu irei usar esse logo aqui nos meus vídeos porque eu curti muito e bem legal aqui para iniciar a nossa parte das atualizações da season. Então agora bora para o segundo tópico. Bom galera, e o nosso segundo tópico aqui vai começar a entrar em prática as coisas aqui que eu citei para vocês anteriormente no primeiro tópico. A parte visual do game e interface, tá? A equipe do console está promovendo uma mega mudança aqui. Inclusive temos novas funções na árvore genealógica, inclusive com os filtros novos também, com uma pop-up pra gente selecionar, pra ver as qualidades do tanque, pra comprar, enfim. Muito legal isso aqui. E também filtro de marca de excelência, tá? Muito interessante porque agora você na garagem vai ter uma opção para filtrar e aparecer só os seus tanques que tem marca de excelência, tá? A equipe do console na live até comentou que de maneira inicial o filtro não vai ser subdividido por marca, então, por exemplo, não vai ter um filtro só específico para 3, 4 marcas, ou 2 ou uma. Vai ser um filtro geral, tá? Mas isso provavelmente eles vão melhorar no futuro. E também vamos ter mudanças na interface da parte dos comandantes aqui, tá? Inclusive, vou mostrar para vocês agora as opções de filtro. São bem limitadas, tá? Atualmente aqui nós temos 5 filtros principais mesmo, né? Tem essa parte dos tanques Premium, as partes dos tanques Elite, né? Que são aqueles que a gente consegue XP máxima. Tem a parte dos favoritos, que pra quem não sabe você pode adicionar o favorito ou não, removendo aqui ou adicionando. Tem a parte também daqueles tanques que estão equipados por comandante, e também tem aqueles tanques que você ainda não tirou a diária, ou seja, é um filtro muito escasso, né? Aqui também temos outros filtros de nações, né?
Inclusive, vocês podem ver também que nas melhorias da interface ali da árvore genealógica, mudou até as bandeirinhas em cima até. Então eu acho que esse pacote visual vai ser bem interessante porque isso traz uma modernidade pro jogo. Inclusive vamos ter também interface diferente na hora da recompensa da batalha, como eu estou mostrando para vocês agora. Então ficou muito bonito esse conteúdo, eu curti. Então agora bora pro nosso terceiro tópico aqui. Bom, galera, o nosso terceiro tópico, lembrando que são 7 ao todo, é a respeito do novo mapa que tá chegando pra gente, o novo velho mapa, assim como na Season Heavy Metal, que a Wargame trouxe pra gente o mapa Província. Agora eles vão seguir mesmo nessa temática e trazer o mapa Weed Park, que é o mapa Grande Park aqui pra gente. Essa, eu tenho certeza que quem tava no Watch Console em 2015, 2016, vai se lembrar desse mapa, uma sensação muito nostálgica. Inclusive esse mapa é um dos primeiros aqui do World of Tanks, do primórdio mesmo, de 2014, que eu jogava nessa época. É um mapa muito curto, tanto que o pessoal da transmissão ali do console ainda brincou, falando que eles testaram em tanque de Era 3, tá? Eu tô deixando algumas fotos pra vocês do mapa em si. Lembrando que esse mapa vai ficar disponível para partidas do Tier 3 ao Tier 8, tá? Então, você de 10 não vai cair em Grande Parque, você de Tier 9 não vai cair em Grande Parque, e de Cold War também muito menos, né? Teve até um comentário enquanto eu assistia a transmissão que um rapaz falou assim que ficou imaginando quanto de tempo que os tanques de Era 3 iriam usar o mapa, né? Então, assim, galera, esse terceiro tópico foi a respeito do novo mapa Weed Park. Lembrando também que eles sempre trazem um mapa ou outro ali pro meio da season, tá? Então isso aqui também ainda acho que vai se promover. Lembrando que temos muitos mapas ausentes do jogo hoje, tá? Então um mapa bom pra trazer de volta é o que não falta. Agora, bora pro nosso quarto tópico aqui. Bom, galera, e o nosso quarto tópico aqui é sobre o evento do Halloween, que já vai estar estreando no dia 11 de outubro, daqui 2 terças-feiras. Muito legal isso, muito bacana, porque principalmente o evento de Halloween é um dos principais aqui do World of Tanks, isso há anos já, tá? Pra quem já joga há bastante tempo vai se lembrar. Todos esses tanques que eu tô mostrando pra vocês aqui são do evento do Halloween, tá? Então é muito legal porque todo ano eles liberam pra vocês pegarem um de graça, né? Evidentemente que você precisa fazer uma quantia de XP ali pra pegar cada um, mas temos várias opções boas como o Lycan, que é um dos tanques que tá mais antigo aqui. Tem esse pesado chinês aqui de nível 8, tem um Dragon, tem o Dragão Eslavo, tem o Tekriatrui aqui que é um tanque TD alemão de nível 7, tem o Holyhound que é um leve também muito bom, enfim, são vários tanques aqui ainda que inclusive eu nem tenho ainda, tá? Então acho que eu vou conseguir pegar alguns. E galera, complementando alguns tanques aqui, nós temos o Revenant Panther, que é um tanque de tier 7, o Wright Panzer 58, que é um médio alemão de nível 8, o Arachnid, que é um médio americano de nível 9, com uma skin muito bonita de aranha, inclusive. O Rampanzer, que é um médio alemão de nível 8 também, com uma escavadeira na frente. O Asterion, também com outra escavadeira, médio alemão de nível 8. E também temos o Fury, que é um tanque do Cold War na Segunda Era. Nesse período também vamos ter a presença de 3 novos mapas, tá? Que substituem a versão original deles. Primeiramente, a versão de Halloween de Himmelsdorf. Em segunda, a versão de Halloween de Prokhorovka, que é um mapa muito bonito, que tem excelentes adições também ali na parte central, então fica um mapa bem legal. Em terceiro, nós vamos ter a presença de Fridvang aqui, na versão de Halloween, que é o mapa do Cold War, exclusivamente para as batalhas dos tanques modernos, né? E explicando para vocês um pouco mais sobre o modo, o evento de Halloween se chama Monster Mash e consiste em você acumular pontos e pegar qualquer tanque que eu citei aqui para vocês, tá? Evidentemente que tem um outro assim que eles sempre deixam disponível por conta das licenças do jogo, né? Mas assim, 90% desses tanques estarão disponíveis para vocês adquirirem, cada tanque tem a sua quantia de ponto, e esses pontos você consegue jogando o jogo, matando tanques, fazendo XP. Então, é um modo muito legal. Sempre é o modo responsável por trazer o jogador de volta para pegar um tanque monstro. Então é bem ideal para aquelas pessoas que não tem um comandante full, coloca num tanque monstro, joga esse modo, se diverte e ainda treina a tripulação. Lembrando que também eles sempre trazem tanques novos, como eu vou citar para vocês agora. E o mais interessante é que também teremos 2 novas TDs aqui, que estarão chegando no jogo muito provavelmente com o início do evento do Halloween, do Monster Mash. Então eu tô deixando para vocês aqui, são 2 TDs, tá? Aparentemente elas são boas, uma é do Tier 9 e a outra é do Cold War, tá? Então assim, galera,
eu tô com muita expectativa pra essa season, porque tem muita coisa. Lembrando que são 7 tópicos aqui, só nesse quarto tópico já tem coisa pra caramba. Tem coisa, inclusive, que já vai lançar daqui 2 terças, né? Pra quem não sabe, a season, oficialmente, ela lança na terça, né? E já tem um evento programado, Monster Mash, pro dia 11 de outubro. Lembrando que esse evento vai durar ao todo 2 semanas, tá? Então vocês vão ter 2 semanas pra fazer as operações, escolher os tanques e também pegar os descontos, tudo que envolve o evento de Halloween, que é um evento muito grandioso aqui no World of Tanks. Agora, bora pro nosso quinto tópico, lembrando que são 7 ao todo, e o final desse vídeo aqui também vai conter uma gameplay com um novo tanque da Season, tá? Então eu já tenho aquele na oficina, um tanque do level 75, então agora bora pro quinto tópico. Galera, e simplesmente o nosso quinto tópico aqui é a respeito sobre o recorde da história do World of Tanks, de tanques balanceados, bufados e nerfados da história. Cara, são 186 tanques, galera. Vocês têm noção disso? O World of Tanks tem 1000 tanques aproximadamente, mais de 1000. E eles vão trazer 186 tanques balanceados. Cara, eu não consigo nem acreditar nisso. Na Season Heavy Metal, pra vocês terem uma noção, foram 60 tanques. Eles estão triplicando. Cara, desses 186, 170 são do World War II e 16 são do Cold War. Eles já, inclusive, soltaram alguns tanques que vão ser balanceados, tá? Primeiramente, aqui no World War II, eles comentaram de Objects, tá? E eles comentaram no plural mesmo, tá? Objects. Então, vão ser os objetos soviéticos que vão receber algumas melhorias, buffs, né? O Double Tap TS-54, que é um tanque americano nível 9 de canhão duplo, né? O Centurion E. E muitos tanques aqui que eles não citaram, tá? Ainda eles deram uma ênfase que os buffs vão contar principalmente na parte da árvore genealógica dos Estados Unidos, Reino Unido e União Soviética, tá? E também teremos 16 tanques do Cold War, tá? E especificamente da Primeira Era, tá? Vão ser todos da Primeira Era. Eles também já comentaram e adiantaram que o IS-4M e a 4005 vão receber um balanceamento. Então eu creio que seja um nerf, tá? Porque são 2 tanques que são extremamente quebrados no Era 1. Somente o S4M, que é um tanque que eu já trouxe o vídeo aqui no canal, e vocês viram quanto que ele é efetivo no Era 1. Ele é literalmente o topo do tier, assim, disparado, então provavelmente eles vão receber um nerf, assim com a 4005 também, que é um tanque que a galera joga demais aqui na Era 1, né? Lembrando que assim, galera, todos esses 186 tanques eu estarei trazendo num patch notes da terça-feira no vídeo, tá? E aí eu vou comentar sobre todos, literalmente todos os buffs, os nerfs, mostrar os tanques pra vocês, fazer algumas partidas pra mostrar pra vocês como que eles ficaram antes e depois das melhorias. Então, não percam os conteúdos dessa semana aqui no canal, porque eles vão estar recheados e com correlação a esse vídeo aqui da Season Darkness Rising. Então agora, bora partir pro sexto tópico, que a gente já vai entrar nos conteúdos da Season, nos tanques e também nas informações gerais. Então, bora lá. Bom, pessoal, e agora, para os nossos 2 últimos tópicos, irei abordar aqui agora, de fato, o conteúdo em si da Season. Agora com os tanques, com as informações da temporada, com a duração e também fazendo uma mini review aqui comentada para vocês dos 2 novos tanques que estarão disponíveis no passe, tá? Como eu já adiantei para vocês na introdução, teremos uma nível 10 alemã e o Osório aqui. Simplesmente o Osório, cara. Tipo, não basta todos os tops que eu já passei para vocês, ainda tem um tanque brasileiro aqui de Era 2, o que é muito bom, já adiantando para vocês, tá? Mas assim, vamos começar aqui, primeiramente para falar que a Season ela tem uma duração de 2 meses e 2 dias, tá? Ao todo, ela vai ocorrer do dia 1 de outubro até o dia 3 de dezembro. E pra quem não sabe, terça-feira de manhã mesmo já lança a Season, tá? Então, umas 10 horas ali no Brasil, 9h30, eu acho que a Season já tá totalmente lançada aqui pra gente aqui. Primeiramente, galera, comentando mais a respeito da Season aqui, só pra explicar, porque eu acho que vai ter muito iniciante vendo esse vídeo também. Season é um artefato que o jogo traz pra gente, que vale sempre muito a pena vocês pegarem. Explicando, o Season Pass básico, ele pede 2k de ouro e sempre vem com um cashback de 1.100 de ouro. Você ganha 2.100 de ouro só por completar os 100 níveis. Ou seja, você paga 2k de ouro, você recebe 2.100 de volta, ou seja, você fica no saldo final com 100 e você abre 4 baús. Agora vamos fazer uma continha rápida aqui.
E olhando aqui na nossa Season, porque não muda, tá? Sempre são todos os progressos assim, só muda os tanques e itens de perfumaria, camuflagem, enfim. Aqui, galera, no level 90, nós temos o baú grande e o baú básico. No level 69, nós temos o baú intermediário e no level 55, nós temos mais um baú básico, ou seja, são 2 baús básicos. Para quem não sabe, esse baú básico, ele vem no mínimo 150 de ouro. Nós temos um baú intermediário que vem no mínimo 275 de ouro. E temos o baú grande aqui do level 90 que vem no mínimo 425 de ouro. Então vamos fazer uma conta aqui rápida com vocês. 425 desse baú grande aqui, isso é o valor mínimo, tá? Se você der o azar nos 4 baús. Mais 300, que são 2 baús básicos, mais 275, que é do baú intermediário. Ou seja, nós temos 1000 ao todo de ouro. Nesses 1000, você ainda comba com aqueles 2.100, que você recebe 3.100, só que você paga 2. Ou seja, você ganha 1.100 de ouro ainda, completando o Season Pass. Então, sempre vale a pena pegar o Season Pass. E nessa outra explicação que eu vou abordar para vocês, o Season Pass Ultimate. O que consiste o Season Pass Ultimate? Ele vem todas as coisas que tem no Season Pass normal, porém ele vem com tanque, tá? Na Season Heavy Metal foi o Leclerc T4 e nessa Season Darkness Rising vai ser o novo TD alemão, o novo caça-tanque alemão de nível 10. Ou seja, vai valer também a pena comprar esse gift, esse Season Pass Ultimate, porque você também, além de tudo, consegue 25 níveis bônus acima. E com 25 níveis bônus acima, você já libera de cara, na terça-feira mesmo, se você comprar esse pacote aqui, a TD alemã nova e o Losa M4 Sherman, tá? Que é um tanque aqui que é de nível 6, tá? Lembrando que todos esses tanques aqui eu estarei trazendo para vocês com gameplay e review na semana que vem, quando lançar já de fato a Season, tá? E galera, eu queria comentar também que além de ganharmos 1.100 de ouro, também vão ser 4 milhões e meio ao decorrer dessas 100 etapas aqui na Season, tá? Então vamos ganhar uma prata absurda. Vamos também ganhar 14 impulsos de prata de 1,25, tá? Que é esse impulso aqui que eu tenho 440 que eu tô mostrando pra vocês agora. Também vamos ter a Panzerjäger no level 75, o Losa M4 no level 25 e o KV4 KTTS no level 100. Também vamos ter 10 vouchers de camuflagem, isso é muito interessante para você pintar os seus tanques, gerando um fator mais baixo de camuflagem, o que torna o seu tanque mais oculto na partida. Também vamos ter 11 dias de prêmio, tá? Muito bom aqui. E também alguns itens de perfumaria aqui em relação ao Halloween, tá? Algumas cabeças de abóbora, umas coisas bem estranhas também. Lembrando que nessa season também teremos alguns comandantes novos, tá? Então para quem curte comandante 3D, é sempre interessante comprar, né? Porque tem muita gente que gosta dessa parte visual de fato. Também vamos ter muitas novidades nessa parte, tá? E agora partindo para os outros detalhes da Season, galera. Lembrando que assim, caso vocês tenham algum dos tanques que eu citei aqui, entre o Losa M4, o Panzerjäger, o KV4 KTTS, você vai ganhar esse valor em prata, tá? Então é muito interessante porque caso você já tenha o KV4 KTTS, você vai ganhar 4 milhões e 500 mil de prata. Caso você já tenha o Losa, que é o meu caso, você vai ganhar 1 milhão e 500 mil de prata. E caso você já tenha o Panzerjäger, que é o Tier 8 americano TD, 4 milhões e 200 mil de prata. Ou seja, você consegue ter algo na casa dos 10 milhões aqui, caso você já tenha todos os tanques, tá? Isso é muito bom, porque além de você completar a Season, você ainda ganha aquele valor em prata, caso você já tenha o tanque. Então sempre vale a pena completar os 100 níveis aqui. Na verdade, vale a pena completar muitos níveis acima agora, porque é o seguinte, galera. Quando vocês completam 18 estágios acima, vocês ganham um bônus progressivo de 1/4 de XP de comandante. Então você treina suas tripulações com muito mais agilidade. E quando você completa 24 níveis adicionais da Season, ou seja, quando você chega no nível 124, você ganha um impulso de 1/4 de prata em todas as suas partidas. Então, digamos que é para você fazer 100k de prata, você vai ganhar 125 mil de prata. Aqui nesse conteúdo da Season sempre fica aqui, tá? Tanto que na Heavy Metal em si tem 3 bônus aqui, tá? Nessa próxima Season Darkness Rising eles trouxeram 2, tá? Então bem interessante porque você vai conseguir ter um bônus progressivo de prata e também de comandante, XP de comandante. O que mostra que vale sempre a pena vocês completarem a Season até mais do que o jogo oferece. Para vocês terem uma noção, eu já tô no level 243 da Season Heavy Metal, então praticamente dobrei essa meta que o jogo coloca pra gente, né? Galera, agora entrando nos tanques em si, primeiramente, seguindo nessa parte de completar níveis acima, quando vocês chegam no level 120,
vocês vão ganhar uma skin específica do Osório, que é o novo tanque brasileiro aqui do World of Tanks. Cara, eu tô muito animado, porque não fazem nem 3 semanas aqui no jogo, eles lançaram o Bernardino CCL X1, e agora eles já lançam o Osório aqui. Muita gente, inclusive, ficou muito feliz com isso, tá? Ele vai vir aqui na terceira era, ele vai ter um bônus de prata de 65%, ou seja, é um tanque excelente que vai se unir ao Leclerc T4 como um dos principais moneymakers do jogo, e a diferença é que o Leclerc T4 ele tava no passe Ultimate. O Osório ele vai estar no passe básico, então só de você pagar 2k de ouro no jogo, você consegue um tanque brasileiro assim que vai ser excelente. Pra quem não sabe, o Osório na vida real competiu com o M1 Abrams, tá? Então, foi um tanque feito pela Engesa, né, uma empresa ali do Brasil. Ele não teve tração por conta de investimento e falta de apoio do governo brasileiro também. E uma série de outros problemas também, questões de logística. Os equipamentos eram todos importados, então não tinha como fazer aquele tanque em volume. Tanto que a Arábia Saudita se interessou por esses tanques aqui na época. Mas assim, partindo por World of Tanks, ele tem um bônus de prata de 65%, 3.450 pontos de HP, uma potência de motor de 1.100 cavalos, ele tem uma velocidade máxima de 70 km por hora e uma reverse incrível de 33 km por hora também, tá? Ele tem 8 graus de depressão na arma e 20 de elevação. Ele tem uma perfuração de 633 numa bala PDS, 700 numa bala PDS também e 150 numa bala HE. Ele tem também um tempo de mira de 2,1 segundos, uma precisão de 0,17. Ele tá com um DPM extremamente bom já de início, tá? Ele tá com um DPM base aqui, sem equipamento nenhum, sem fitar, de 5.594, com um reload inicial de 5,90. Ou seja, esse tanque aqui vai ficar entre os maiores DPMs do Cold War. Muito bom tanque pra gente. Ele também tem ainda 570 metros de visão e 770 metros no alcance de sinal aqui no rádio. Cara, eu tô muito animado pra esse tanque. Eu quero pegar 3, quero pegar 4 marcas, eu quero trazer conteúdo sobre ele, tá? E, inclusive, a gente vai ter que esperar. O ruim do Osório não tá no Season Pass Ultimate é assim, que a gente vai ter que esperar completar o level 100 pra pegar esse tanque. Muita gente, inclusive, eu acho que vai até converter o ouro aqui e pular pro level 100, né? Porque tem como fazer isso. Você consegue pular estágio por 250 de ouro. Aí a galera vai pagar, tipo, 10k de ouro pra completar a Season de uma vez, 15k de ouro pra pegar só o Osório, né? Cara, eu gostei demais desse tanque, tá? Tô deixando mais algumas fotos pra vocês aqui. Aqui, lendo um pouquinho do que a Wargame trouxe pra gente, ela escreveu o seguinte: os protótipos Engesa Osório P2, desenvolvidos pela empresa brasileira Engesa, tiveram bom desempenho nos testes iniciais e foram comparados ao Challenger 2 e o M1. Os protótipos Osório P2, desenvolvidos pela empresa brasileira Engesa, tiveram bom desempenho nos testes iniciais e foram comparados ao Challenger 2 e ao M1 Abrams, que é o que eu falei pra vocês, que tiveram alguns testes no deserto, né? Então, aqui também o Wargame fala pra gente que a gente tem que usar ele como um tanque de assistência e de suporte. Comentou também que a mobilidade é boa, que é muito mais adequada para levar aos locais de tiro, e também um poder de fogo muito grande com excelente DPM, que foram as características que eu trouxe pra vocês aqui, olhando os dados do tanque, né? Então, cara, eu tô muito animado de verdade mesmo, tá, galera? Essa Season Darkness Rising aqui tá me deixando extremamente focado no jogo. Eu vou trazer vários conteúdos, inclusive se você estiver assistindo esse vídeo num ponto futuro, lembre-se que no meu canal vai ter uma playlist exclusiva sobre todos esses conteúdos aqui de patch notes, lançamento de season, lançamento oficial, primeiras impressões, gameplay com os novos tanques, gameplay com o Osório, com a Cannonen Jagdpanzer 3, que é o próximo tanque que eu vou abordar aqui. Então sempre olhem o canal se você estiver no ponto futuro, porque esse vídeo aqui é de um guia inicial da season, tá? Então agora partindo para Cannonen 3 aqui. Uma TD alemã de nível 10, que ela lembra demais o Vipera, que é um tanque, caça-tanque italiano. Tanto que a Wargame já falou que esse tanque vai ser muito blindado de frente, tá? Então assim, galera, vamos começar falando sobre as características do tanque aqui. Ele é um nível 10, tá? E ele vai estar disponível no Season Pass Ultimate por 6k de ouro. Só lembrando pra vocês. Quando você completa e pega o Season Pass Ultimate, 6k de ouro você já libera esse tanque aqui no primeiro dia, tá? Então vão ter muitos caras assim jogando com esse tanque aqui no Tier 10, tanto que vai ficar bem poluído no nível 10 na terça-feira. Mas assim, galera, ele tem 1900 pontos de HP,
68 km por hora, eu não tinha visto isso. 20 de reverse, 10 graus de depressão, 20 graus de elevação. Ele tem uma torre que gira 40 graus para esquerda e 40 graus para direita, tá? É um pouquinho limitante isso, tá? Mas o tanque tem outras qualidades aqui, como uma bala AP de 265 de perfuração para 400 de dano, e uma bala hit de 310mm para 400 de dano, com uma bala HE também de 515 de dano. Ele tem um reload time de 9,8 base, tá? Isso aqui ainda vai melhorar com os equipamentos e com as habilidades de tripulação também. Ele tem um tempo de mira de 2,5 segundos, uma precisão de 0,36, um dano por minuto dele base aqui tá 248, como eu falei pra vocês. E ele também tem uma velocidade de bala na munição AP de 1.200 metros por segundo, numa bala hit de 1.000 metros por segundo, e na bala HE 1.000 metros por segundo. Ele também tem 390 metros de visão e 750 metros de alcance adicional aqui no rádio, tá? Galera, eu vou trazer esse conteúdo do tanque na terça-feira da Canonic, tá? Vou falar pra vocês se vale a pena pegar o Season Pass Ultimate ou não. Mas assim, já adiantando que ele parece ser um tanque muito blindado de frente, tá? Tanto que dá pra ver ali na foto que eu tô deixando pra vocês que tem pontos na blindagem dele que tá muito vinho, né? E pra quem não sabe, quando tá nessa corvinha, que é uma blindagem muito forte e efetiva, né? Tanto que o Wargame já coloca aqui pra gente, na descrição dele, com o incrível poder de fogo, blindagem e velocidade do Canonic de Panzer III, você tem tudo o que precisa para sobrepujar os seus inimigos e mandá-los embora. Veja esse caça-tanque de assalto como um bunker móvel, que permite que você corra, tome sua posição e ria do inimigo tentando derrubá-lo. Procure por corredores e funis para aproveitar ao máximo sua blindagem frontal e concentre-se em vantagem de armadura e poder de fogo para transformar essa fera em algo que causa pesadelos. É o que eu mostrei pra vocês, a blindagem frontal dele vai ser excelente, tá? Tanto que é um dos tanques que vai ser mais blindado aqui na parte dos caça-tanques, de fato, né? Então, galera, eu curti demais essa Darkness Rising aqui. E pra fechar o conteúdo, eu vou trazer pra vocês o seguinte: uma gameplay com a Panzerjäger, que é uma das melhores TDs, comentando um pouquinho mais a respeito sobre o tanque aqui, tá? Eu não vou fazer o review desse tanque aqui hoje, mas eu vou trazer a gameplay pra fechar esse conteúdo, porque ficou muito bom. A Panzerjäger em si é uma das melhores TDs nível 8, tanto que vocês estão vendo aqui o fator de camuflagem de 212 metros, tá? Isso aqui é extremamente baixo, e ele também tem uma bala APDS, na verdade é uma bala PCR com bala padrão, e hit na bala premium, tá? Que isso aqui é uma perfuração muito boa, inclusive. Então, bora uma gameplay aqui, enquanto eu comento mais coisas também sobre a Season Darkness Rising. Então, bora lá. Bom, galera, a nossa gameplay aqui da Panzerjäger. O tanque do level 7.5 da Season Darkness Rising aqui pra gente. Cara, é um tanque muito bom, tá? Como eu adiantei um pouquinho na parte da oficina pra vocês, ele tem uma bala PCR que é muito rápida, uma bala hit também, como tem uma perfuração gigante. Então eu tô fazendo uma posição de suporte aqui no mapa Pure River, que a tradução é Rio das Pérolas pra gente aqui. Vou atacar um pouquinho mais aqui porque o tanque tem muita camuflagem. Ele tem 212 metros aqui de efetividade aqui, com os equipamentos e o fit completo, né? Então vou pegar esse arbustinho aqui pra realmente farmar os inimigos aqui de longe. Tanto que eu até preciso de um scout aqui com a gente, né? Porque o tanque é de fato muito bom. E com scout dá pra farmar legal aqui, sem tomar até scout aqui, inclusive. Vou quebrar esses arbustos aqui pra ficar nessa região. Porque eu fico com... Aí, ó, já até spotei um... Eita! Ó! Ai, ai, eu não tive trabalho nenhum, só matei o cara. Meia de dano aqui, já peguei uma kill já. O cara realmente foi pro... Não sei o que ele fez, né? O pessoal acho que bebe e vem jogar Watch, né? Ai, ai. Ó, tem um médio ali pelo meio já, um Centurion Ushima. Mostrando pra vocês que esse tanque tem DPM ainda, tá? Ó, deixei ele com 104 de life ali. Vamos finalizar ele aqui agora. 2 kills aqui. Será que dá pra pegar uma recorde aqui essa partida? E S3 tá descendo aqui. Ó, procurei pegar a esteira desse S3 aqui justamente pra traquear ele no meio do aberto. Vamos manter ele ali no track agora. Tem muito inimigo ali no fundo já, né? Beleza. Ó, tem um M1 traqueado ali também no meio do aberto.
Será que dá pra pegar a kill dele? Beleza, deu. Eu vou tentar tracar esse C32, tá? Não deu, pegou um pouco mais na região lateral. Agora já foi também. Ele perdeu todo o HP já. Matei ele, beleza? Tem o Primo Vitória ali embaixo também. Tem alguns tanques ali na região da esquerda. Vamos começar a atacar aqui, até porque o time já liberou bastante esse flanco aqui. Já tô com mais de 3k de dano combinado pra vocês, tá? Então eu vou tentar atacar esse Primo Vitória. Depois eu volto ali pelo meio pra defender o flanco ali da linha do B e do C, tá? Esse tanque é muito bonzinho, tá, galera? Level 7.5 pra vocês aqui é bem acessível de pegar, tá? Lembrando que a Seasons você consegue completar através de operações, tá? Tanto que eu vou até mostrar pra vocês na parte da garagem um conteúdo mais focado sobre isso, né? Porque eu não passei pra vocês ali na hora da Season em si. Beleza? Ok. Ó, tem uma TD aqui ainda, uma Charioter Tier 8. Vamos atacar ela aqui agora. Acho que nem vai compensar o atacar porque ele já vai morrer já, né? Ó, beleza, deu pra pegar a kill aqui. É que agora os caras estão capturando base, né? Pô, a gente poderia até realmente atacar aqui pra eu fazer até um dano maior combinado, né? Tá vindo o cara pelo meio aqui já. Vou tentar ir rápido aqui pra garantir um dano maior. Será que dá pra pegar pelo menos uns 2 tiros aqui ainda? Eu queria pegar pelo menos uma Top Gun aqui pra fechar. Ah, mas agora entrou um cara... Vai entrar mais 2 caras aqui no cap. Agora já foi, já. Mas pelo menos deu pra fazer uma de 4.200 de combinado, né? Uma partida muito boa, de fato. Ainda sobraram 3 tanques aqui que eu poderia pegar o dano. Mais mostrando pra vocês as qualidades e forças do tanque, tá? Muito boa essa Panzerjäger aqui. É um tanque que inclusive eu paguei algo na casa dos 10k quando foi lançado, tá? Então só pra mostrar pra vocês que o tanque tá de graça agora. Então sempre vale a pena você completar os passes de batalha, as temporadas aqui no World of Tanks, as Seasons, né? Mas assim, primeiro da partida, uma partida bem rápida, né? De 4 minutos aqui pra vocês. Não veio nem mais ser de número 1, porque esse tanque é um pouquinho difícil, né? Ele é muito bem jogado e dá pra fazer esse dano aqui de uma maneira bem tranquila com ele, tá? E agora pra fechar o vídeo, eu queria comentar a respeito da Season em si, como que ela funciona, né? Porque eu não comentei pra vocês essa parte aqui nos informativos, né? Da Season Darkness Rising. Mas assim, galera, primeiramente, a gente tem 3 tasks diárias que consistem em 2 pontos por dia. Você consegue fazer elas ali, geralmente pede questões mínimas assim, tipo de você dar 3 tiros numa batalha, de você causar 1000 de dano pelo menos, combinado, de você matar 3 caras, e aí dão 2 pontos cada operaçãozinha dessa. Ao todo no dia você consegue pegar 6 pontinhos. Já na parte aqui das outras tasks, o que a Wargame coloca pra gente? Ela coloca ao todo 7 operações em cada semana. Então, por exemplo, a cada um scout que você faz em 30 partidas, ao todo, cumulativo, você ganha 5 pontos. Aqui, se você bloqueia 60 tiros, você ganha mais 5 pontos. Se você joga de médio ou pesado em 35 partidas, você ganha 5 pontos. Se você fica entre os 5 em 25 partidas, você ganha mais 5 pontos. Só que qual que é o grande detalhe dessas tasks aqui? Quando vocês olham nas outras semanas, elas têm a dinâmica parecida. Por exemplo, aqui é de destruir 35 inimigos. Quando a gente vai para outras aqui, ela se mantém. Por exemplo, a parte de bloquear tiros aqui, para ser mais exato, ela tem aqui na primeira task. Ou seja, isso aqui é um exemplo que vocês vão perceber em todas as tasks, tá? Elas se repetem, ou seja, é um modo que você completando uma, você vai completando todas. Só de você jogar o jogo, ir fazendo o seu dano, ir fazendo o seu scout, a sua partida como um todo, você vai ganhando os pontinhos. Então não precisa ficar, tipo, jogando com um tanque específico para pegar tal task. Isso é muito bom porque vocês conseguem jogar de uma maneira natural, fluida. Então, tanto que eu tô no level 243 aqui, tá, galera? Eu já concluí todas as operações aqui, com exceção dessas duas últimas aqui, que nem importa mais, é porque eu já quase que dupliquei o level que dá a recompensa, que é o level 125, né? Tô chegando a 250 aqui quase. E aqui, galera, eu gostei demais da Season Darkness Rising aqui. Muitos conteúdos, tá? E aí, eu vou pedir de coração de novo, se você gostou desse vídeo, dá um like.
se inscreve no canal, isso apoia demais o meu trabalho. Compartilha com aquele seu amigo e com aquele grupo de clã seu do Watch Console, que isso aqui também ajuda demais, é a principal forma de divulgação que vocês fazem pra mim, tá? Que aí novas pessoas que jogam o jogo começam a se inteirar, acompanhar os meus conteúdos, melhorar em si com as minhas dicas. Então eu vou trazer isso nessa season inteira, tá? Conteúdos de dicas, novidades, tanques aqui. A Season Darkness Rising em si, na terça-feira, já vai ter patch notes, na quarta já vai ter o lançamento oficial com as primeiras impressões, com a gameplay dos novos tanques. Então assim, galera, não percam por esperar, se inscrevam no meu canal, porque vocês vão melhorar no Watch, vocês vão entender as novidades de alguém que está muito focado aqui para crescer e também puxar vocês juntos aqui para cima no World of Tanks Console, que é um jogo que a gente ama. Então eu fico muito agradecido por você ter assistido esse conteúdo até o final. Deixa seu like, compartilha e tamo junto. Aguardo você na terça, meio-dia, pra questão dos patch notes aqui com os tanques que foram nerfados e buffados, como eu falei pra vocês. Um grande abraço e tamo junto. Valeu!